Muito boa noite. Até Bill Clinton esteve colado à televisão para saber a decisão do júri que ilibou O.J. Simpson. O presidente norte-americano afirmou respeitar a decisão e rezou pelas famílias das vítimas. Eram 6 da tarde, em Lisboa, quando o veredicto foi anunciado. Os 12 membros do júri foram unânimes em considerar O.J. Simpson como não culpado pelos homicídios da sua ex-mulher e de Ron Goldman. Depois de um julgamento que durou 9 meses, os jurados precisaram apenas de 4 horas para chegarem a este veredicto, o que significa que não encontraram provas suficientes para condenar o antigo jogador de futebol americano. O.J. Simpson, ilibado no final de um processo que dividiu a América. O julgamento deste famoso astro do futebol e da TV ameaçou tornar-se numa querela rássica. A verdade é que o crime foi cometido e, para já, está sem castigo. A 12 de junho de 1994, Nicole Brown Simpson, de 35 anos, ex-mulher de O.J., é assassinada à punhalada em casa. Um amigo seu tem a mesma sorte, o empregado de restaurante Ronald Goldman, de 25 anos. Não há testemunhas do duplo homicídio, nem nunca foi encontrada a arma do crime. Oriental James Simpson, de 46 anos, é apontado como o principal suspeito. No seu carro são encontradas manchas de sangue e uma luva ensanguentada, o par de uma outra, deixada junto ao corpo de Goldman. O.J., 5 dias depois, é formalmente inculpado, mas recusa entregar-se. Depois de uma perseguição de 100 km, transmitida em direto pela televisão norte-americana, é finalmente detido pela polícia. Em julho, o juiz Lance Ito é encarregado do caso e em setembro começa a seleção dos jurados, que irá prolongar-se até novembro. O julgamento começa em janeiro e a acusação apresenta o ex-jogador de futebol americano como uma figura violenta que espancava e humilhava a mulher durante os 17 anos de casamento. A defesa, por seu turno, diz que Simpson está a ser vítima de uma maquinação policial racista. Ao todo, são ouvidas 126 testemunhas. O.J. nunca chegou a depor. Pelo meio, 2 dos jurados são recusados e o júri, que ficou sequestrado durante os 256 dias do julgamento, fica finalmente constituído por 10 mulheres e 2 homens, 9 negros, 2 brancos e um hispânico. No dia 29 de setembro termina finalmente o processo. E ontem, depois de menos de 4 horas de deliberações, os 12 jurados chegam a um veredito, anunciado apenas esta tarde. O.J. Simpson é declarado não culpado pelo duplo homicídio. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant, Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson, a human being, as charged in count 1 of the information. Um respirar de alívio também para as autoridades americanas, que temiam confrontos raciais caso O.J. fosse condenado. Mas o veredito não agradou às famílias das vítimas e Simpson, já em liberdade, vai ter de enfrentar agora os processos civis por eles iniciados. O.J. Simpson, ainda com batalhas legais pela frente. Nas mãos dos tribunais britânicos está Rosemary West, acusada de ter assassinado 10 jovens, entre elas a sua própria filha. Os corpos das vítimas foram encontrados pela polícia no ano passado. Estavam enterrados no jardim da casa do casal West, uma casa que os ingleses de imediato chamaram a Casa do Horror. Os primeiros crimes foram cometidos nos anos 60 e, segundo a acusação, Rosemary West agiu juntamente com o marido, que em janeiro deste ano se enforcou na prisão. Esta mulher de 41 anos, que continua a alegar a sua inocência, incorre na condenação a 10 penas de prisão perpétua. Soares e Guterres encontraram-se esta tarde pela primeira vez depois das eleições de domingo passado. Foi por ocasião da recepção em Belém ao corpo diplomático. Mantendo toda a descrição sobre análises aos resultados, o Presidente da República considerou que há um consenso para que a mudança de governo seja feita logo que possível. Eu tenho sempre especial prazer em falar com as pessoas de quem sou amigo. Eu sou amigo do engenheiro Guterres há pelo menos 22 anos. Mas este é um momento especial. É um momento especial para ele. É um sonho que vai realizar ou não? Como diz? Não posso ainda falar sobre nenhum desses problemas porque os calendários ainda não estão bem definidos e não se esqueçam que ainda vai haver
eleições que se vão repetir no próximo domingo. Mas também é da opinião de que o novo governo deve tomar posse o mais rapidamente possível. Também, por um lado, parece que sobre esse aspecto é consensual para toda a gente. Espera que o novo governo já esteja em condições. Não lhe posso dar datas nenhumas por enquanto, na altura própria comunicarei à comunicação social. Gostava de ter tido um resultado tão expressivo como teve o engenheiro Guterres quando esteve à frente do PS. Não faço comentários sobre essa matéria. Com certeza, sempre que há bons resultados, as pessoas que estão à frente dos partidos ficam muito satisfeitas. É o caso. E até o novo Em relação ao nível da abstenção, E até o ao novo nível da abstenção, o seu comentário? Eu não faço comentários sobre esse aspecto, porque os senhores já sabem, ouviram ontem um grande especialista de sondagens falar da abstenção, sabem perfeitamente que aquela abstenção não é abstenção real, porque os cadernos eleitorais são sobrecarregados, pessoas que desapareceram, que morreram, mudaram de residência, etc. Mas enfim, eu não vou falar sobre esses assuntos. Muito obrigado. A afinar a estratégia pós-eleitoral está o Partido Popular. No Largo do Caldas, a Comissão Política reuniu-se largas horas para analisar as consequências internas dos resultados alcançados pelo partido. Uma reunião demorada para a digestão dos resultados eleitorais. A triplicação de deputados do CDS-PP entusiasmou Manuel Monteiro, que promete voltar à estrada já na próxima semana para novos contactos com a população. Definidos na reunião da Comissão Política as prioridades do partido para os próximos tempos. Para breve, fica o envio de uma proposta de pacto de regime ao PS e PSD para os setores de educação, saúde e segurança social. Monteiro espera respostas positivas. Espero que sim. Eu vou pedir uma audiência quer ao Partido Socialista, quer ao Partido Social Democrata. É uma iniciativa do Partido Popular. Somos nós próprios que vamos pedir ao PS, que com certeza tem hoje muito trabalho pela frente, quer na constituição do seu governo, quer na feitura do seu programa, mas nós vamos rapidamente pedir uma reunião com o líder do PS e com o líder do PSD para lhes dizermos aquilo que pensamos, porque, passada a campanha eleitoral, pensamos que nos devemos entender sobre questões essenciais para o país. O Partido Popular pretende apresentar, já na primeira semana de funcionamento da Assembleia da República, um projeto de revisão constitucional para mudar essencialmente a lei eleitoral. Quanto ao novo líder parlamentar, ainda nenhuma escolha foi feita. Ouvi já aqui algumas opiniões e vou ouvir um a um os deputados que foram eleitos e depois dessa audição e da audição que fiz aqui da Comissão Política, apresentarei uma proposta. E quanto às presidenciais, Manuel Monteiro reserva a si próprio a altura mais indicada para revelar uma decisão. Sobre essa matéria, o Partido Popular entendeu nesta Comissão Política que só eu falaria sobre o assunto quando considerasse oportuno. Como se viu, um dos temas a que a Comissão Política dos Populares não deixou de prestar atenção foi o das próximas eleições presidenciais. Um apoio a uma eventual candidatura de Cavaco a Belém parece, a avaliar pelas declarações de Paulo Portas, esta noite ao telejornal, difícil de concretizar. Eu acho que aqui há 6 meses o Dr. Manuel Monteiro abriu ligeiramente a porta ao Dr. Cavaco Silva para uma segunda volta. Mas pôs uma condição, era que o professor Cavaco Silva fosse isento nas eleições legislativas. Porque, evidentemente, numa segunda volta, as pessoas dividem-se mais entre o espaço do centro da direita e o espaço da esquerda, naturalmente. Não está em causa agora o mérito pessoal das individualidades que vão candidatar-se. Sucede que o professor Cavaco Silva não foi isento na campanha eleitoral. Tomou claramente partido. Portanto, o PP não Tomou vai claramente apoiar. mais. Tentou fazer chantagem eleitoral com os eleitores. E eu acho fundamental em política ter memória. Nós não devemos fazer aos nossos adversários aquilo que eles não nos fizeram a nós. E nós não temos que ser generosos com quem não foi generoso com esta direita nova que está a nascer. Das eleições do último domingo ficaram vários casos polémicos. Desde logo, as declarações eleitoralistas de Paulo Mendo, a que a Procuradoria-Geral da República decidiu hoje abrir inquérito. Na Comissão Nacional de Eleições, há outras violações em análise. O critério jornalístico sobrepôs-se à legislação eleitoral. A 36 minutos do fecho das urnas, a SIC avançou com a previsão dos resultados. A TSF, citando a SIC, anuncia o ganho socialista. A anunciada vitória do PS com as urnas ainda abertas são um argumento usado pelo deputado do PSD, Batista Cardoso, para se justificar. No desespero da derrota, tenta inverter a situação votando 1, 2, 3 vezes pelos ausentes. Ontem na imprensa, já Adelino Gomes e Ferreira Fernandes tinham escrito artigos de protesto pela violação da lei eleitoral. Criar a realidade, inventar a realidade, condicionar a realidade é uma violação, é uma violentação muito grave. Acho que foi
que o jornalismo naquele dia, naquele domingo à tarde, saiu manchado. A Comissão Nacional de Eleições concorda que há alterações a fazer, que é preciso uma legislação eleitoral com um punho mais pesado. Esta lei está longe de ser uma lei perfeita, tem até omissões, algumas competências não estão completamente definidas entre a autoridade e a Comissão Nacional de Eleições, não tem sequer uma moldura criminal, portanto é uma moldura de ilícito de mera ordenação social. A Comissão Nacional de Eleições está neste momento a analisar as violações com um sentimento de quase impotência. Portugal foi convidado pelos 5 países africanos de língua oficial portuguesa a mediar a dívida externa dos PALOP junto das instâncias internacionais. Reunidos em Lisboa, com delegações do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, os PALOP sublinharam a necessidade da ajuda externa para o desenvolvimento dos seus países. A dívida dos países africanos de língua oficial portuguesa ao Estado português totalizava 167,5 milhões de contos no final de 1994. O maior devedor é Angola, com uma dívida que ultrapassa os 87 milhões de contos. Moçambique é o segundo da lista, com mais de 62 milhões de contos. A Guiné-Bissau surge em terceiro lugar, com 12,6 milhões de contos. Seguida por São Tomé e Príncipe, com apenas 4,2 milhões de contos. Menor é a dívida de Cabo Verde. Não contabilizada nesta lista está a dívida da hidroelétrica de Caora Bassa, que ascendia no final do ano passado os 294 milhões de contos. O pagamento da quase totalidade da dívida oficial dos PALOP está garantida. Contudo, estes países pediram a ajuda de Portugal no encontro entre os PALOP, Portugal, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial a decorrer em Lisboa, para conseguirem o perdão das suas dívidas e um apoio financeiro substancial e indispensável ao desenvolvimento dos seus países. Portugal só perdoará esta dívida se a comunidade internacional assim o fizer. No âmbito dessa política de cooperação, a dívida pode ser um fator nesse domínio. Agora, como sabe, esses aspectos são normalmente discutidos em termos multilaterais e, portanto, Portugal pode ter expressar a sua opinião e expressar a sua vontade no âmbito desses acordos multilaterais. Mas há quem não ache que o perdão seja a melhor saída. A solução será apoiar o investimento. A prazo, o crescimento sustentado nesses países, como noutros, e Portugal é o exemplo, é garantido, é pela pujança do setor privado. Agora, o setor privado, como é natural, precisa de condições que podem lá não estar à partida. Funções de apoio a essas condições, enfim, fundamentais de arranque, são, em parte, o grande objetivo de instituições como o Banco e o Fundo. Os apoios internacionais são fundamentais para que estes países possam corrigir os seus desequilíbrios internos. As polícias portuguesa e espanhola lançaram hoje uma operação conjunta contra a droga no sul da Península Ibérica. Uma ofensiva que terminou com a detenção de quase 40 pessoas. É o primeiro assunto da síntese do 24 Horas. Uma rede de tráfico de haxixe foi hoje desmantelada pela Polícia Judiciária Portuguesa e pela Guarda Civil Espanhola no sul da Península Ibérica. Uma operação que ocorreu de madrugada em simultâneo nos dois países. Em Portugal foram detidas 17 pessoas entre Olhão e Vila Real. A polícia apreendeu vários barcos e carros, 17 mil contos em moeda portuguesa, ouro, haxixe e cocaína. A polícia espanhola, por seu lado, prendeu em 20 minutos 21 pessoas. Só ao fim de 3 anos de investigações e de uma estreita cooperação entre os dois países foi possível realizar esta operação. 51 funcionários do Casino de Estoril, acusados de roubar dinheiro das slot machines, ouviram hoje a sentença do juiz. Um dos réus foi absolvido, 15 foram condenados a 3 anos de prisão e um outro a 2 anos e meio. Mas os 16 réus foram perdoados pela lei da amnistia. Por isso, não vão ser presos, mas têm de pagar uma indenização de 10 mil contos à Sociedade Estoril Sol. Segundo a acusação, entre 1977 e 1982, roubaram cerca de 200 mil contos. Os restantes 34 arguidos, os encobridores, não foram condenados. É que, devido à morosidade do processo, que se arrastou 13 anos, o procedimento criminal prescreveu.
A Polícia Judiciária deteve mais 6 skinheads alegadamente envolvidos na morte de Alcindo Monteiro no passado dia 10 de junho. São todos do sexo masculino e têm idades compreendidas entre os 20 e os 32 anos. Ao todo, a polícia já prendeu 15 cabeças rapadas, todos presumivelmente implicados nos confrontos no Bairro Alto, que causaram também ferimentos em 11 pessoas de raça negra. Os detidos poderão ser acusados de homicídio qualificado e de associação criminosa, o que pode levar a 20 anos de prisão. Bill Clinton quer indemnizações para as vítimas das experiências secretas que o governo norte-americano efetuou durante a Guerra Fria. Para o presidente dos Estados Unidos, é uma questão de justiça ou de consciência. 20 anos de experiências secretas sob o olhar inquiridor de uma comissão nomeada por Bill Clinton. 18 meses de estudo sobre as experiências com o aval do governo norte-americano entre 1940 e 60. As experiências que envolveram cobaias humanas sem que as pessoas envolvidas tivessem dado autorização ou tivessem, no mínimo, conhecimento das consequências. A comissão já entregou o relatório, o presidente leu e decidiu pedir desculpas. So today, on behalf of another generation of American leaders and another generation of American citizens, the United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families and to their communities. Entre os casos já analisados encontram-se 18 pessoas injetadas com plutónio sem o saberem, mas o número das cobaias pode atingir as 40 mil. We know there are moments when words alone are not enough. That's why I'm instructing my cabinet to use and build on these recommendations, to devise promptly a system of relief, including compensation that meets the standards of justice and conscience. A penitenciária do estado de Oregon foi um dos locais das experiências secretas. Os prisioneiros eram cobaias para se estudar o impacto da radiação nos testículos humanos. Um exemplo apenas, que surge no meio de documentos confidenciais classificados como abusos dos direitos humanos. The bottom line message is this ought never to happen again. And if this committee stands for anything, it stands for, we hope, the promise that 50 years from now, there does not have to be another presidential committee investigating allegations of abuses of human subjects in the United States. Os segredos macabros das experiências da Guerra Fria nos Estados Unidos. O presidente da Macedónia escapou por pouco a um atentado esta manhã em Skopje. Apesar de ferido e em risco de cegar, Gligorov saiu pelo seu pé do automóvel em que viajava. Tudo aconteceu quando uma bomba explodiu à passagem do carro pelo centro da capital macedónica. A explosão, que provocou um morto e 4 outros feridos, ocorreu nas vésperas do início de conversações desta antiga República Jugoslava com a Grécia. Em causa estão o nome e os símbolos nacionais da Macedónia, que Atenas reclama como seus. Também envolvidos em conversações diplomáticas estão os sérvios e os croatas. Discutem a soberania da Eslavónia Oriental, que ambos reclamam. O encontro é mediado pelas Nações Unidas e há já um acordo de princípio para nova ronda de negociações. O governo croata ameaça tomar pela força o território em disputa se não houver acordo até ao fim de novembro. Em Düsseldorf, os alemães festejaram os 5 anos de reunificação, um aniversário celebrado por uns e contestado por outros. Nos discursos, os políticos admitem que ainda levará muito tempo até que todos se sintam em casa numa pátria única. Düsseldorf, a cidade escolhida para as celebrações oficiais deste ano. Os políticos e cerca de 2.000 convidados encontraram-se todos para o 5º aniversário da reunificação das Alemanhas. As duas Alemanhas, divididas no fim da Segunda Guerra Mundial, seguiram sistemas políticos e económicos opostos. Com a queda do Muro de Berlim, 11 meses depois dava-se a unificação, para muitos lógica e natural. Há 5 anos, a cerimónia de unificação encerrava 40 anos de comunismo na Alemanha Oriental. Mas começava então um período de transição complicado. 5 anos depois, os ajustamentos culturais, sociais e económicos ainda provocam divisões. Manifestações contra a reunificação estiveram nas ruas de Düsseldorf e em Berlim, ao lado das cerimónias oficiais. Foram organizadas por vários partidos de esquerda, onde não faltou também o antigo Partido Comunista da antiga Alemanha Democrática, a ex-RDA. Os ecos dos protestos chegaram às cerimónias oficiais. Os políticos alemães concordam que ainda vai levar algum tempo até que todos os alemães se sintam
num só país. Mais de 50 peças de valor patrimonial incalculável estão expostas na Santa Casa da Misericórdia do Porto. É um tesouro artístico reunido ao longo de 5 séculos e que agora fica à vista de todos. A principal peça é um quadro renascentista avaliado em mais de 1 milhão de contos. Este é o maior tesouro que a Misericórdia do Porto mostra nesta exposição. Fons Vitae, um óleo sobre madeira oferecido por Dom Manuel I em 1518, a representação da família real. Um quadro imponente, considerado uma obra-prima da escola flamenga, mas de autor desconhecido. E é fundamentalmente isso que eu admiro, o dinamismo, a vida que isto tem, também a espiritualidade, naturalmente. Está todo mundo de espiritualidade por trás disto. Uma exposição organizada pela Santa Casa da Misericórdia do Porto e pela Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses. Documenta 500 anos de história, a história da própria Misericórdia, através da pintura, escultura e ourivesaria. Esta casa representa, tal como ela está, um grande esforço de preservação do património e de o mostrar às outras pessoas. E deste espólio poderá nascer o Museu da Misericórdia do Porto. São mais de 50 tesouros artísticos expostos na Galeria dos Retratos, para ver até ao final do ano. Um dos tesouros da Downing Street é, imaginem, um gato. Durante uns dias andou por outras paragens e na residência do primeiro-ministro britânico houve preocupação. Mas Humphrey, tal como fora, regressou. Humphrey é um europeu comum. A diferencial de todos os outros gatos da sua raça, apenas o facto de viver no número 10 de Downing Street, em Londres. Uma lua qualquer levou-o a ausentar-se da residência oficial do primeiro-ministro de Sua Majestade Britânica. Chegou a ser dado como morto, mas aparentemente, só com a fome em atraso, reapareceu. Uma conferência de imprensa formal marcou o regresso de Sir Humphrey ao número 10. Ele é gatos de sorte. Não são todos que têm direito a uma recepção destas quando regressam a casa. E por hoje ficamos assim. Em nome da equipa que fez este 24 horas, desejo-lhe uma muito boa noite. Até amanhã.